Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Que bom, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Aula 35, que está na plataforma, e vamos que vamos. E para quem não me conhece, sou a professora Majoelza Slorig. Vamos à nossa aula? Nós estudaremos um texto e dentro de gramática, advérbio. Leia o texto com atenção. As grutas de Minas. Minas Gerais não tem mar. Tem muito mineiro que reclama disso. O que muito mineiro não sabe é que um mar primitivo deixou em nosso território um tipo de rocha que favoreceu a formação das grutas, que atraem pesquisadores e turistas do mundo inteiro. A acumulação de esqueletos de pequenos animais marinhos do fundo de um oceano seco deu origem a uma rocha chamada calcário. Esse tipo de rocha aparece numa extensa faixa de terras em nosso estado. Após o desaparecimento do mar, rios subterrâneos esculpiram durante milênios as rochas calcárias, criando galerias e salões. É isso que se formaram as grutas que, segundo estudiosos, somam algumas centenas em nosso estado, espalhadas em mais de 100 municípios. No século XIX, o dinamarquês Peter Land dedicou-se à exploração de cerca de 200 grutas e abrigos calcários na bacia do Rio das Velhas. Na região de Lagoa Santa, pertinho de Belo Horizonte, há um sítio arqueológico muito importante para o conhecimento dos homens que viviam no Brasil entre 11.000 a 7.000 anos atrás. Descobriram-se nessa região cavernas com um grande número de sepulturas, com mais de 200 esqueletos. E por esses esqueletos ficamos sabendo que as condições de vida dessa época não eram fáceis. Um terço das crianças morria ainda pequenas e os adultos raramente ultrapassavam os 30 anos de idade. Texto retirado do livro didático Geografia 4º e 5º ano, volume único, Nas Trilhas de Minas, de Eliana Santana. Então vamos compreender o texto agora. Leia as questões e pinte a resposta correta. Letra A. De acordo com o texto, o mineiro reclama por quê? Por que nós, mineiros, reclamamos? De acordo com o texto. Nas terras de Minas Gerais tem muito calcário, as grutas atraem pesquisadores e turistas do mundo inteiro. Minas Gerais não tem mar ou Minas Gerais tem muitas grutas? Então, segundo o texto, o mineiro reclama de Minas Gerais não ter mar. É uma pena mesmo. Letra B. De território mineiro tem grande quantidade de uma rocha chamada calcário. E com isso, o que acontece? Atrai os pesquisadores e turistas de todo mundo, impediu a formação de mares e oceanos em nosso território, causou a morte de muitos animais marinhos ou favoreceu a formação de nossas grutas. Então, a resposta correta é: atrai pesquisadores e turistas do mundo todo. Questão C. Como nossas grutas foram formadas? Nossas grutas foram formadas pela ação de rios subterrâneos sobre as rochas de calcário.
Ou nossas grutas foram formadas pela acumulação de esqueletos de animais. Nossas grutas foram formadas porque Minas não tem mar. Nossas grutas foram formadas pelos homens primitivos que viviam em nosso território. Então, segundo o texto, as grutas foram formadas pela ação dos rios subterrâneos sobre as rochas de calcário. Letra D. Por que o sítio arqueológico de Lagoa Santa é importante? Porque através de sua exploração podemos saber sobre as pessoas que viviam na região há milhares de anos atrás. Porque muitos cientistas podem pesquisar sobre uma rocha chamada calcário. Porque lá tem muito calcário e rios subterrâneos ou porque descobriram muitas sepulturas na região. Então, a resposta correta é porque, através de sua exploração, podemos saber sobre as pessoas que viviam na região há milhares de anos. Letra E. Onde e quando o pesquisador dinamarquês Peter pesquisou nossas grutas? Lá no texto nos traz essa informação. Foi no século XIX na bacia do Rio de Lagoa Santa, foi no século XX na bacia do Rio das Velhas, ou no século XIX na bacia do Rio das Velhas, ou em 1919 na bacia do Rio das Velhas. Segundo o texto, a resposta correta é no século XIX, na bacia do Rio das Velhas. Letra F. Onde se localiza um dos sítios arqueológicos mais importantes de Minas Gerais? Perto do Rio das Velhas, perto da bacia do Rio de Santa Luzia, nas grutas de calcário de Minas Gerais ou no município de Lagoa Santa? No município de Lagoa Santa. É a resposta correta. Segundo o texto. As expressões destacadas dão ideia de tempo, lugar, quantidade e modo. Um mar primitivo deixou em nosso território um tipo de rocha. Então, o que está em destaque é a palavra primitivo, que nos dá a ideia de modo. Somam algumas centenas em nosso estado. Somam algumas centenas. Essa expressão nos dá a ideia de quê? De quantidade. A acumulação de esqueletos de pequenos animais marinhos no fundo de um oceano seco. Essa expressão nos dá a ideia de lugar. Rios subterrâneos esculpiram durante milênios as rochas calcárias. Milênios nos dá a ideia de tempo. 200 grutas e abrigos calcários na bacia do Rio das Velhas. 200 grutas nos dá a ideia de quantidade. As condições de vida dessa época não eram fáceis. A palavra em destaque é época, que nos dá ideia de tempo. O mar primitivo deixou em nosso território um tipo de rocha. Território nos dá a ideia de lugar. 1/3 das crianças morriam ainda pequenas. 1/3 nos dá a ideia de quantidade. Na região de Lagoa Santa, pertinho de Belo Horizonte, a palavra pertinho nos dá a ideia de lugar. Advérbios. Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, a adjetivos e a outros advérbios. Sua classificação tem relação direta com a circunstância que expressam, podendo ser de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida.
Então, gente, nós vamos agora para a classificação dos advérbios. Primeiramente, é importante entender que os advérbios modificam outras palavras e sua classificação serve para entender de que forma eles modificam essas palavras. Quais sentidos serão adicionados? Assim, os exemplos a seguir não abordam todos os advérbios que existem, mas trazem os que são os mais comuns, os que a gente utiliza mais na nossa linguagem. Advérbio de lugar. São as palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros. Então, vamos ler essas 3 frases para a gente compreender melhor. Meu amigo mora longe. Você pode vir aqui? O lugar fica atrás dessa casa. Então, observa-se que todas essas palavras que estão sublinhadas são advérbios. E são advérbios de lugar, que nos dão ideia de lugar. Advérbio de tempo. São as palavras que expressam tempo, período. E os mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Eu cheguei depois. Nós fomos ontem. O evento acabará cedo. Todas as 3 palavras em destaque nessas frases são advérbios e advérbios de tempo. Advérbios de modo são as palavras que ajudam a entender o modo ou a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros. Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbio, de modo acrescentando o sufixo mente ao final da palavra. Por exemplo, você acabou rapidamente. Tudo ficará melhor. Vocês escrevem perfeitamente. Suas tarefas eram bem completas. Observa-se que as palavras rapidamente e perfeitamente são adjetivos que, acrescentando-se ao final delas a palavra mente, que é um sufixo, ele transformou-se em um advérbio de modo. Advérbios de intensidade. São as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou a característica do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos e entre outros. Você quer mais suco? Façam menos barulho. Ela está meio cansada. Nós éramos bastante quietos. Corríamos muito rapidamente. Então, observa-se que todas essas palavras que estão sublinhadas nessas frases, nessas orações, são advérbios de intensidade. Eu quero chamar a atenção de vocês aí para a palavra menos. Façam menos barulho. Essa palavra, ela não tem o feminino, ela é menos, tá? Não existe a palavra menas. Portanto, não se pronuncia jamais a palavra menas. É sempre menos, tá bom? Pega a dica aí. Advérbios de afirmação.
São as palavras que completam ou reforçam o sentido de afirmação. Os advérbios de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. Veja, o jurado criticou positivamente nosso trabalho. Eu certamente tirarei férias em breve. Então, positivamente, certamente, são advérbios de afirmação, que estão afirmando alguma coisa. Advérbios de negação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido de negação, o sentido de negar algo. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais e entre outros. Não fizeram questão da nossa presença. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Ambas as palavras que estão sublinhadas nas frases são advérbios de negação, estão negando alguma coisa. Advérbios de dúvida são as palavras que dão ideia de dúvida. Os advérbios mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá, porventura, entre outros. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Talvez essa não seja a melhor escolha. Então, nós vemos aí no advérbio que não nos traz uma coisa certa, uma resposta certa. Fica sempre uma dúvida, tá bom? Opa, acabou! Acabou nossa aula. Se você ficou sem compreender algum item que foi falado aqui, assista a aula novamente lá no nosso canal do YouTube, que você com certeza já está inscrito lá. Ou leia a aula da plataforma escrita. Quantas vezes você tiver necessidade de ler para compreender. Ou então, procure o seu professor e tire qualquer dúvida. Não se pode ficar com dúvida. O importante é o quê? É aprender. E nós fazemos de tudo para que isso aconteça. Ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa e para acessar, aponte a câmera do celular para a imagem que aparece aqui no cantinho da tela, que vai direto para a página. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.